Senador Temário, presidente da CDH, senadora Grace Horf, amiga, companheira, lá do belo estado do Paraná, Curitiba, aquela região, muito obrigado. Guaraci, chefe de gabinete do senador que apresentou o projeto. Aliás, eu estive no gabinete do senador, conversei muito tempo com o seu chefe de gabinete e com o senador também. Um empreendedor, sensível, nos escutou, entendeu a nossa reivindicação. Eu acredito que o senador vai entender muito mais a partir de hoje a nossa reivindicação. Luiz de Souza Arraes, presidente da Federação Estadual, amigo, companheiro de jornadas. Né? Jorge Mar, da Ciência e Tecnologia. É verdade, o país tem que avançar na tecnologia, mas a bomba autosserviço não é uma tecnologia de ponta. Ela substitui o dono do veículo para trabalhar no lugar do fretista. Se fosse uma tecnologia que tivesse uma mãozinha, que levasse o bico da bomba lá, que abastecesse, que olhasse o óleo, verificasse a bateria, batesse no pneu, desse assistência, aí sim era uma tecnologia de ponta. Laílson, presidente do Sindicato de Curitiba, fã número 1 da senadora. Quando ele liga para mim, diz, vou ligar para a senadora. E essa senadora que presta um grande serviço a seu Estado, grande senadora da República, a gente fica satisfeito, porque nossa liderança em todo o país, realmente nós somos trabalhadores em cada esquina, em cada avenida, em cada praça, nós temos um representante. E, às vezes, bate no coração das pessoas, fazendo sentir os nossos sentimentos. Miguel, amigo, companheiro da UGT. Obrigado pela presença da UGT aqui presente. Eu, a minha pessoa, que tenho 45 anos de serviço em posto de gasolina. 45 anos. Dedicado a abastecer toda... Aliás, quando eu comecei a trabalhar, ainda era daquela manivela, né? E quando faltava energia era dura, que a gente tinha que trabalhar mesmo. Né? Eu começando a trabalhar naquela época, depois de 45 anos, nunca pensei que viesse ao Senado Federal, a Casa do Povo, reivindicar o meu emprego, sinceramente, com toda a honestidade, mas eu estou muito contente aqui, junto com os companheiras e esses dois grandes senadores da República e outros aqui que compõem a mesa. Quero adiantar que a Força Sindical está representada aqui pelo meu amigo Carlinho, presidente do Sindicato dos Fretistas de Brasília. Digníssimo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa desse Senado Federal, em nome de que cumprimento a todos e todas. É difícil substituir Paim. Até difícil também a gente estar numa reunião dessa sem a presença dele. Grande companheiro e grande senador da República. O meu cordial bom dia a todos e todas, meus senhores e minhas senhoras. Nosso dever, mais do que direito, sentimos a vontade nesta Casa de Leis. Ela é eleita por nós e busca nos representar. O meu dever é passar em revista um breve histórico desta Casa. O Senado Federal é a nossa Câmara Alta do Congresso Nacional, desde a Constituição de 1824. Hoje, com 81 senadores, sob a presidência do excelentíssimo Dr. Renan Calheiro. Devemos o louvor ao Senado brasileiro, casa
do eloquente Rui Barbosa, nosso águia de aia, que marcou sua atuação pela defesa da paz e da justiça dentro e fora do país. Câmara Alta também do senador Luiz Carlos Preste, eleito em 1947. Esse Senado Federal, de membros empreendedores como Assis Chateaubriand, dos Diários Associados do Brasil. Senado berço de líderes, de Niro Ramos, do visionário Juscelino Kubitschek, passando por Dr. Paulo Brossard, e ao seu contraponto de tribuna, Jabas Passarinho. Teotônio Vilela, o estadista Tancredo Neves e tantos outros que contribuíram e contribuem na construção de um Brasil mais justo e igualitário. É o caso do dileto amigo dos trabalhadores brasileiros, esse gaúcho de Caxias do Sul, o companheiro sindicalista, senador Paulo Paim. Muito obrigado, senador Temário, Cleice, Paim, por nos receber nesta casa. Estamos muito preocupados, senhores senadores e senadoras, mas a resistência, o princípio elementar do mundo sindical nos faz anos para perseverar. Diante dos graves acontecimentos que assolam o povo brasileiro, os trabalhadores devem empreender cruzada de fortalecimentos das instituições, sob pena de ficarmos ao mercê do caos. Não podemos, neste momento, nos dispersar. Ademais, estamos diante de um cenário de retração econômica, em que os números negativos da economia mundial e brasileira. Repetindo. Ademais, estamos diante de um cenário de retração econômica, em que os números negativos da economia mundial e brasileira levam à desconfiança interna e externa, com um crescimento negativo do PIB, Produto Interno Bruto, desaceleração do mercado nacional, desemprego, dentre outros. A retração de 4,5% da economia brasileira fez com que o Brasil ocupe o 42º lugar, ficando apenas atrás da Ucrânia, que vive um conflito armado entre Rússia, Ucrânia e aquela região. Estamos atrás dessa região. Nessa esteira, a maior e mais alarmante preocupação para esta representação dos trabalhadores, ou se não, o desemprego. Segundo o IBGE, o Brasil fechou o segundo trimestre com a taxa de desemprego geral da economia de 8,3%. O número de desempregados cresceu, também porque aumentou muito o número de pessoas que estavam fora do mercado e que agora estão voltando ao trabalho. Em outubro de 2015, a taxa de desemprego nas 6 principais capitais do país foi de 7,9%. Segundo o IBGE, o número é o dobro do registrado em 2014. Somente no mês de novembro de 2015, fecharam 2.000 postos de trabalho no estado de São Paulo. Nesse cenário, senhor senador, senhora senadora, meus amigos, meus companheiros, trabalhadores, que estamos diante de uma nova ameaça para toda a categoria dos fretistas de todo o Brasil. Talvez o bem, repetindo, talvez o bem intencionado do projeto, porém controvertido, o projeto de lei do Senado 407/14, que proíbe o chamado serve-serve,
nos postos de combustível e, com isso, permitir o funcionamento de bombas de autosserviço operada pelo próprio consumidor, não pode, ao menos neste momento de incerteza de mercado e de desemprego, seguir adiante. Cumpre esclarecermos que, segundo as informações da Agência Nacional do Petróleo, o Diese são quase 500 mil trabalhadores diretos em postos de serviço de combustível em todo o Brasil, distribuído apenas pelas regiões do Brasil, a saber, Norte, nós temos 28.392 trabalhadores. Repetindo, Norte, temos 28.393 trabalhadores. Nordeste, nós temos 73.832. No Sudeste, temos 170.500 trabalhadores. No Sul, 83.561. Centro-Oeste, 41.854. Num total de aproximadamente 500 mil trabalhadores em todo o território nacional. Além disso, senhor senador, senhora senadora, além disso, devemos somar ainda milhares de trabalhadores que funcionam nos postos de forma periférica, como funcionários das lojas de conveniência, lavadores, trocadores de óleo, eletricista, mecânica, loja de acessórios, loja de sapato, farmácia, etc. Quanto ao setor econômico dos revendedores de combustível e derivado de petróleo, funciona quase 40 mil pequenas, médias e grandes empresas, segundo a Agência Nacional de Petróleo e o Diese, distribuída por todas as regiões do Brasil, a saber, Norte, 2.869 mil pequenas, médias e grandes empresas. Nordeste, 9.448 pequenas, médias e grandes empresas. Sudeste, 15.974 grandes empresas. Sul, 8.037 empresas. Centro-Oeste, 3.438. Totalizando um total de pequenas e médias empresas, aproximadamente 40 mil. Dito isto, senhor senador, senhora senadora, salienta que, ao contrário quando consta da exposição de motivo da justificação desse projeto de leis 407/14, a automatização das bombas de combustível e a permissão de autosservice nos postos de combustível não só desempregará milhares de trabalhadores, mas em curto espaço de tempo extinguirá toda a categoria. Toda a categoria profissional dos fretistas, sem que o povo brasileiro tenha um ganho sequer com tal contravertida medida. Como aponta a própria justificação do PL, em seu segundo parágrafo, a automatização requer realização de investimento, os quais não serão feitos de pronto pelas grandes redes, o que certamente sufocará as empresas pequenas. E as circunvizinhas de menor porte, e via de consequência desempregando nas grandes redes pela automatização e nas revendas menores pela sua extinção. Mas não só é só. Sustenta a mesma justificação em um dos seus pilares, que a propositura visa, primeiramente, modernizar a atividade de abastecimento de combustível no país, trazendo tecnologia que permita o autosserviço em postos de abastecimento de combustível, com um potencial de redução de custo para o consumo, sem prejudicar o atendimento personalizado, ao que possa decorrer da atividade do fretista, se assim o preferir. No último parágrafo da justificação do PL, diz que a proposta preocupa-se com a segurança na operação dos equipamentos de serviço e segurança do consumidor. Senhor senador,
senhora senadora, meus companheiros, minhas companheiras, todos nós somos testemunha desse Brasil. Esse Brasil é um país continente. Veja os problemas dos caixas eletrônicos 24 horas, que nem nas pequenas lojas e nem nos postos estão aceitando em virtude das explosões. Veja dezenas de incêndios que ocorreu em postos de serviço. Veja as NR 17, 18 e 20 de a formação e qualificação desses trabalhadores. Como pode uma senhora com suas crianças abastecer num carro após as 22 horas em qualquer estado brasileiro? Vê que o risco é enorme. Possa ser que no futuro, né, com a tecnologia, mas uma tecnologia de ponta, que você chegue no posto e diga assim para a bomba um robô, olha, põe R$100 de combustível, e ele pergunta o valor, e ali ele vai lá, abastece, ela não saia, né, do seu veículo. Mas, no momento, é impossível. Eu expliquei essa questão para o senador, ele ficou sensível, aqui dito pelo seu chefe de gabinete, a qual nós agradecemos sensível. Finalmente, esta casa é uma casa de leis, a alta Câmara, né, do nosso Congresso, a Casa do Povo. E aqui é que nós temos de debater as nossas questões. Mas é um absurdo. Primeiro, não há que se falar em opções de consumidor. Vez que estará o modo self-service, o fretista não mais estará no posto de combustível, pois há muitos já foram embora, né? Acho que o Laércio já está procurando emprego lá. No gabinete da senadora. Em segundo, a nossa resignação remonta também do equívoco pensamento esboçado nesse PL de que toda tecnologia é saudável para a população, o que não é verdade. Não é um marca-passo, não é uma tecnologia que você fica em casa e vai ser abastecido o veículo sozinho. Aqui eu quero até adiantar, senhor senador, que nessas próximas décadas, o próprio mercado vai equacionando. Hoje já temos carro a energia solar, temos carro elétrico. E temos carro elétrico, não é necessário nem ir na tomada, ele já é carregado pelo sol, pela energia solar. Hoje tem várias alternativas de combustível. No futuro próximo, talvez na 2 décadas, 3 décadas, o próprio carro não é necessário. Aí sim é tecnologia de ponta, né? Como se não bastasse, a PL atribui ao consumidor desmostrar ganho concreto, a menos para esta tarefa do mau grado, despreparo e sem treinamento para tal manusear produto, altamente perigoso, insalubre para si e para outro. Porém, aprovado, o cidadão comum passará a operar as bombas de gasolina, etanol, diesel, gás veicular, biocombustível, etc. Por derradeiro, a nosso mistério, esclarecemos que por todos os ângulos que se verifique o indigitado projeto de leis, vislumbramos o malefício, pois desemprega, extingue a empresa, atribui ao consumidor a tarefa perigosa, insalubre, pondo em risco a vida e de outra. Por fim, não aponta no que medida trará ganho real para quem quer que seja. Para quem quer que seja. Ademais, senhor presidente, o PL em questão profana as mais comecinhas peculiaridades culturais do modo como o brasileiro abastece toda sorte de veículo do automóvel, passando pela motocicleta até grandes caminhões, que sigam as ruas e as estradas brasileiras. E o trabalhador fretista é o primeiro guia de todo brasileiro. Pergunte no posto. Pergunte no posto onde fica a igreja. Pergunte no posto onde fica a rua. Pergunte no posto onde fica a avenida. Pergunte no posto qual é a próxima rodovia. Pergunte no posto o padroeiro da sua cidade e será respondido no mesmo instante pelo representante fretista que está ali no posto de serviço. O trabalhador fretista, primeiro guia. O trabalhador fretista atende a todos e a toda com satisfação,
carinho, com bondade, com respeito, é o principal cartão postal da sua cidade. Aliás, senador, tem várias cidades do estado, do país que já têm fretista com guia turístico. Peço só permissão, presidente, um segundo para encerrar. Né? Nesse sentido, senhores senadores, a Federação Nacional dos Fretistas está presente hoje para pedir-lhe que reflita e arquive novamente a proposta de implantação do self-service nos postos de combustível. Para em tempos difíceis como os atuais, mantemos milhares de empregos, milhares de empresas, por ser esta uma solução de justiça social e na esteira do que ensinou o Mártir da Fé, o arcebispo de São Paulo, Dom Evaristo Arne. A transformação do mundo começa na hora que cada cristão assumir responsavelmente o seu papel social para a construção do bem comum. Após companheiros fretistas de todo o Brasil, fazemos um procedimento deste embargado para que todos deixem a inércia e serve fileira até que a ameaça velada do nosso emprego, contida no PL, esteja definitivamente sepultada. Porque, como nas palavras do saudoso, mas sempre atual, Dom El de Câmara, ex-arcebispo de Olinda e defensor dos oprimidos, sós somos um sonho e unido quase uma realidade. Muito obrigado e viva o povo brasileiro e viva os fretistas do Brasil.